Eu só tenho uma palavra para descrever esse segundo episódio da segunda temporada de Loki: perfeição. O episódio é fechadinho, do início ao fim, com uma história envolvente que te traz um misto de emoções durante todo o percurso. Mas fica comigo que após a vinheta nós vamos falar sobre tudo o que acontece nesse episódio com spoilers, para que você fique na vibe dessa nova temporada, dessa série maravilhosa da Marvel. Fala, meus queridos jovens mancebos, tudo bem com vocês? Cadu Oliveira aqui, o careca mais gente boa do Brasil, e hoje tô vindo aqui falar com vocês com spoilers sobre o segundo episódio da temporada de Loki. Que episódio, meus amigos, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Mas antes de falarmos exatamente do episódio, eu gostaria de convidar você, jovem, que está chegando aqui no canal pela primeira vez, a se inscrever. Desce o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação de vídeos novos aqui, shorts e tudo mais. Para você que já faz parte da família do Careca Verso, meu muito obrigado. Tamo junto sempre, pessoal. Mas sem enrolação, pessoal, já vamos começar falando sobre esse primeiro episódio que já tem um início frenético. Aqui nós temos alguns detalhes que talvez você não pescou enquanto estava assistindo a série, como por exemplo o nome Zeniac, ou até mesmo a aparição do Kingo rapidamente em um cartaz. Logo no início do episódio nós temos Mobius e Loki chegando na linha sagrada, procurando nada mais nada menos do que o X5, ou chamado de Red Wolf. Para você que não tá ligado, nesse nome existe nos quadrinhos da Marvel, e principalmente o nome Zeniac também existe nos quadrinhos da Marvel. Mas para entendermos quem é Red Wolf e entendermos quem é Zeniac, nós precisamos entender quem é Dormammu. Por quê? Dormammu foi aquele ser poderosíssimo que apareceu no primeiro filme de Doutor Estranho. Ele enviou uma entidade parasita muito tempo atrás que possuiu um agente que matava mulheres, matou exatamente 5 mulheres e ficou conhecido com o nome de Jack Estripador. Todos os homens aos quais essa entidade parasita possuiu também possuíam o mesmo nome de Jack Estripador, até chegarmos no ator Brad Wolf, que interpretava em um dos seus filmes um cara chamado Zeniac, que era nada mais nada menos do que um assassino. Ao ser possuído por essa entidade, Brad também passa a persuadir e assassinar mulheres, mas aqui com uma motivação um pouco diferente, que era por ter sido abusado por sua mãe na sua infância. Em uma explosão nuclear do Projeto Manhattan, Brad Wolf se transforma fisicamente em Zeniac e começou a caçar mulheres, assim como os hospedeiros anteriores, até ser parado por nosso querido Thor. Então, para você que não sabia quem era o vilão Zeniac nos quadrinhos, e para quem também não sabia quem era Brad Wolf, ou até mesmo a ligação de Dormammu com essa entidade que possuía esses homens e que chegou a possuir Brad Wolf e se transformou no próprio vilão, né, a qual ele interpretava nos filmes, tá aí, fica ligado que agora você não fica perdido mais. Mas faço a pergunta, qual seria a ligação do Brad Wolf, né, que era assassino, que se tornou um assassino de mulheres nos quadrinhos, com o Brad Wolf da série? Simplesmente, pessoal, porque a missão do Brad Wolf na série Loki, nessa segunda temporada, era simplesmente buscar, capturar ou até matar a Sylvie. Lembra da Sylvie? Uma das variantes do Loki, a qual matou, né, aquele que permanece no final da primeira temporada? Pois bem, a missão dele era simplesmente ir atrás dela, porém ele decide ir por outro caminho, ele decide seguir a vida dele e ele não segue as ordens da Ravonna e decide fazer o seu próprio caminho. E já nesse início de episódio, pessoal, que top a perseguição do Loki para com Brad. O Loki começa a fazer algumas ilusões e começa a brincar com ele, cara, muito sarcástico. E, cara, isso é apresentado na série de uma forma tão legal e também tão imponente, né? O Loki aparece surgindo das sombras e a própria sombra segura o cara e os chifres do capacete do Loki surgem. E de repente você olha e nós temos outras ilusões e não somente o Loki, como vários outros tipos de pessoa. Nossa, eu achei sensacional, cara.
já no início ali, já começou com uma sequência frenética muito legal. E como eu disse pra vocês, em um dos cartazes, logo no comecinho ali, quando eles estão num corredor estreito, nós vemos o Kingo, pessoal, o eterno Kingo. E você tá se perguntando, mas cara, qual é a relação entre Brad Wolfe e qual é a relação entre Kingo? É simples, pessoal. A relação entre os dois é que os dois são atores. A diferença é que o Kingo é um ator de Bollywood, enquanto Brad Wolfe, eu acredito que seja um ator de Hollywood. Então, para quem tinha perdido a fé de que talvez os Eternos, se eles iriam ou não aparecer no futuro da Marvel, eu, depois desse pequeno detalhe, acredito que sim. Pode ter sido somente um easter egg ali? Pode, mas eu acredito que eles não fariam um filme dos Eternos, deixando um gancho no final dos filmes dos Eternos por nada. Quando o Loki e o Mobius encontram o Brad Wolfe, ele está segurando um TemPad. Esse TemPad é dito por Brad que nada mais é do que um dispositivo para bloquear o sinal da AVT. Porém, nós percebemos que vai muito além disso no final do episódio. Mas vou guardar para o final desse vídeo para nós conseguirmos sentir a agonia que eles sentiram ao final desse episódio. Eles pegam Brad Wolfe, o prendem e vão para um interrogatório. E aqui nós temos uma das partes mais fortes do episódio e principalmente nos mostram o amadurecimento do Loki, que sabe tudo que fez, sabe todas as desgraças, todos os erros, todas as coisas ruins que ele fez. Ele tem isso à frente dos olhos dele a todo momento, mas nós vemos aqui um amadurecimento do personagem. O que a primeira temporada de Loki, o descobrimento que ele teve dele mesmo, logo nos primeiros capítulos ali da primeira temporada, fez com ele. A convivência com Mobius, o encontro com aquele que permanece, a instabilidade das linhas temporais, tudo isso modificou esse Loki. A amizade dele com Mobius, com a Sylvie, o relacionamento entre os três, todo o processo da primeira temporada ajudou muito com que esse Loki amadurecesse, cara. E aqui você tem uma resposta do Loki para insultos, até mesmo a mãe do Loki, cara. Você tem respostas muito sábias do próprio Loki. Que uma das frases que me deixou muito intrigado foi que ele disse: realmente, eu não sou um herói, eu sou um vilão. E você vai entender como ele mostra isso pro Brad Wolfe na segunda parte em que ele interroga o Brad Wolfe nessa série. Porque na sequência do primeiro interrogatório, Brad Wolfe também ofende muito Mobius, e o Mobius se descontrola nesse momento. E cara, ali nós temos um momento especial entre o Loki e o Mobius sentados comendo um pedaço de torta, como nós vimos no trailer, onde os dois têm um diálogo maravilhoso, todo um desenvolvimento em que eu achei sensacional. Onde o Loki diz: mas você não tem interesse, você não tem curiosidade, Mobius, em saber como era a sua vida e tudo mais. Ela fala: não, cara, eu tô feliz aqui, eu sou feliz, essa é a minha vida e essa é a vida que eu conheço. O Loki fala: mas e se você tivesse vivido alguma coisa ruim? De repente o Mobius diz: cara, mas e se eu tivesse vivido alguma coisa boa? Como que eu ia lidar com isso? Como que eu ficaria pensando nisso, né? E depois eu fiquei pensando, cara, e falei: cara, verdade, pensa bem, o cara sempre teve a mesma vida, sempre fez a mesma coisa, né? Por mais que ele tenha sido feito algo terrível com ele, né? Mas ele sempre viveu na AVT, então a vida dele é aquela ali. Se ele tivesse tido uma vida melhor do que aquela ali, como ficaria a mente do cara pensando nisso, né? E o Loki até concorda com ele no final disso. Mas esse diálogo entre os dois, cara, que diálogo bem construído, bem feito. Os roteiristas e os diretores dessa série estão de parabéns. E entre o primeiro interrogatório, toda essa conversa entre o Loki, nós temos também o Cassie, cara, que está se tornando um personagem muito importante para essa equipe que está se formando, né? Que é a equipe quem? A B5, nós temos o Cassie agora, o Loki, nós temos a Sylvie e temos também o Ouroboros e o Mobius. Cassie está se mostrando muito importante, se mostrando um cara muito inteligente, além de ser somente aquele cara que fica ali à frente do computador sendo um pau mandado, né? Porque aqui nós temos uma conversa interessante, né, entre a B5 e o Cassie, onde ele descobre que a Ravonna não somente desinstalou o sinal do TemPad dela, como ele descobre também que a Senhorita Minuto sumiu, evaporou. Ela tá do lado daquele que permanece, que nessa temporada não é mais aquele que permanece, mas sim
o Victor Timely, que aparece nos trailers e que eu tenho certeza, escreve isso aí, ele vai ser muito importante no desenvolvimento dessa segunda temporada, porque eles estão presos, meus amigos, presos naquele lugar, porque eles só conseguem sair daquele lugar com a aura temporal de quem criou o lugar, e quem criou o lugar, nada mais nada menos, foi aquele que permanece. E para mim, o Victor Timely é uma versão daquele que permanece antes dele estar lá no fim dos tempos, né? Lá naquele lugarzinho que a gente encontrou ele no final da primeira temporada de Loki. Então, o Victor Timely nessa série vai ser muito importante e eu acho que ele vai aparecer no próximo episódio, porque estava acreditado para ele aparecer bastante até, e ele vai ser crucial para eles não morrerem presos ali, né? Porque segundo Ouroboros, eu encontro com a B5 e com o Cassie, né? As portas se fecharam, as saídas se fecharam, eles só conseguem sair dali com a aura temporal do Kang, daquele que permanece, ou seja, eles estão lascadinhos. E eu quero saber o que vai acontecer para eles conseguirem sair dali, conseguirem se salvar. E uma coisa que me deixa mais intrigado também é que o Loki quer saber o porquê que a Sylvie estava no futuro presa dentro da VT. O que você pensa sobre isso? Por que a Sylvie estava no futuro presa dentro da VT em um momento que a VT estava para explodir ou implodir, sei lá. Deixa nos comentários aí que eu quero saber sua teoria. Mas como eu estava dizendo para vocês, nós temos um segundo interrogatório. Lembra que no primeiro interrogatório o Loki aguentou o Brad Wolf fazendo todo um jogo mental com ele, insultando ele? Pois bem, nesse segundo interrogatório, onde o Mobius e o Loki fazem uma trama ali para conseguirem tirar a informação de onde a Sylvie estava, o Loki mostra que ele não é herói, ele é um vilão. Ele é um vilão, mas que ele entendeu a gravidade dos erros dele. A partir do momento que aquele que permanece apareceu e tudo que foi dito e tudo que ele passou, ele entendeu a gravidade dos erros e tudo que ele fez. Ele até consegue, cara, fazer uma analogia, né, com o Mobius naquele momento do primeiro interrogatório, onde o Mobius ficou puto, que ele foi super ofendido. Ele consegue fazer uma analogia ali sobre a invasão de Nova York, cara. Você lembra ali quando eu fiquei louco com meu pai e com meu irmão e fui para Nova York e fiz todo mundo ali de refém e trouxe um exército alienígena? Pois bem, eu tentei possuir o Tony Stark, mas não consegui. E no momento de raiva eu joguei ele da janela. Então você percebe que esse Loki, cara, ele já consegue pensar nos erros dele, né? Ele ainda continua sendo sarcástico, ele continua sendo Deus da mentira, da ilusão. É sensacional o que o Loki faz com esse cara nesse interrogatório. Ele começa a ser tão sarcástico quanto o cara estava sendo com ele, e tem um dispositivo que eles trazem e que esse dispositivo, cara, vai amassando o cara, né, até matar o cara ali dentro, e o Loki vai amassando esse cara sem dó, cara, sendo sarcástico, né, e o cara já cagando de medo entrega a posição de qual linha temporal a Sylvie está. Mas falando assim, parece que não tem peso, mas a cena é maravilhosa, cara. E depois o Mobius entrando falando que foi uma bela atuação e tudo mais, foi sensacional. Que cena, que relacionamento entre Loki e Mobius. Cara, eu gostaria de ver muito disso nos outros filmes da Marvel. A gente tem lá nos Guardiões da Galáxia esse tipo de relacionamento, mas eu queria ver mais disso em outros personagens. Por exemplo, gostaria muito de ver esse tipo de desenvolvimento no próximo filme da Capitã Marvel, mas eu não sei se a gente vai chegar a ver isso, cara. Não sei, pra falar a verdade, eu não sei. Mas eu gostaria de ver isso em mais produções da Marvel. É sensacional. Após todo esse interrogatório, pessoal, após todo esse processo, eles vão até onde a Sylvie está e que clima pesado quando Loki encontra a Sylvie após os eventos lá com aquele que permanece, cara. A Sylvie tá louca com o Loki, ela não quer nem saber, e ela acha que a atitude dela com aquele que permanece, de tê-lo matado, foi a melhor coisa, que ela salvou o multiverso e tudo mais. Enquanto nós descobrimos que o plano de uma das juízas, junto com a Ravonna e com vários dos agentes da VT, era simplesmente destruir todas as linhas temporais, todos os ramos de linhas temporais que haviam surgido de quando aquele que permanece foi morto, cara. E eles começam a explodir todas as ramificações de linhas temporais e começam a matar milhões de pessoas. Vocês lembram que eu falei
que o Brad Wolf tinha um temp pad, lembra que eu havia falado isso? Só que ele não queria revelar o que tinha ali, por que aquele temp pad foi modificado. E a gente descobre de uma forma muito triste que aquele temp pad foi alterado simplesmente para explodirem todas as linhas temporais, cara. Logicamente que nós temos o Mobius, a Sylvie e o Loki que chegam ali, uma cena entre a Sylvie e o Loki que nós temos no trailer. Eles explodem tudo num poder verde louco da hora e mandam os agentes da VT pro ar, só que eles não conseguem chegar a tempo, pessoal. Eles conseguem prender, levar todos os traidores pra VT que sobraram, inclusive aquela juíza, que é um demônio aquela mulher, cara. Ela tinha que casar com o Thanos. Eu acho que se o Thanos encontrasse ela, ele ia ficar mais feliz do que se encontrar com a morte. Porque não sei se vocês sabem, o Thanos é alucinado pela morte, né? Mas como eu dizia, eles tentam salvar as linhas do tempo ali, mas não conseguem, galera. E nós terminamos o episódio numa deprê, pessoal. Todo mundo pra baixo, todo mundo, cara, triste, vendo as linhas do tempo serem apagadas e milhões de vidas serem destruídas, cara. E é pesada a cena. Você sente que tem peso. Você sente que aquilo ali tá errado, cara. Nem o Loki, nem o Mobius tem mais muitos diálogos ali, porque eles estão arrasados. Somente o Loki conversa com a Sylvie ali, e a Sylvie fica louca da vida e diz: é isso que a VT serve? A VT tá quebrada, a VT não serve pra nada, não presta pra nada. E volta pra linha temporal que ela tava. Inclusive, meus amigos, como eu posso deixar de falar isso? Ela tava trabalhando no McDonald's. Que marketing ferrenho que ele tá fazendo ali, tá? Tanto o marketing da série quanto o marketing do McDonald's tá muito da hora. Muito, muito louco. O episódio termina com um sentimento de tristeza, amargura por não conseguirem salvar a vida das pessoas. Como é maravilhoso ver essa Marvel, cara. Marvel raiz mesmo, sabe? E tem sentido, com um ótimo roteiro, com uma ótima direção, com ótimos personagens. Vínculo entre todos eles, todos os personagens agora estão tendo um vínculo com o outro. Seja o Ouroboros, que pra mim é um dos caras mais fofos da Marvel, seja o Loki, o Mobius, a Sylvie, a B5 e agora o Cassie. E o relacionamento deles, cara, é maravilhoso nessa série, cara, maravilhoso. Eu não tenho muito mais o que falar, só tenho a dizer, se você não assistiu ainda, vá e assista. E se prepare que talvez no terceiro episódio vejamos o Victor Timely, que é uma das versões do Kang, que acredito que seja a versão daquele que permanece antes daquele que morreu, que estava lá no fim do tempo lá e tudo mais. E nós vamos entender um pouco mais de como eles vão conseguir sair dessa VT, tudo que vai rolar. Eu, Cadu Oliveira, tenho me divertido muito assistindo a série, tenho me divertido muito ao esperar, ao aguardar cada episódio. E aconteceu isso comigo lá em WandaVision, aconteceu também lá em Falcão e Soldado Invernal, aconteceu na primeira temporada de Loki, e eu gostaria que as próximas séries e filmes da Marvel trouxessem isso novamente, de você ficar ansioso antes da série ou do filme sair, porque você sabe que o filme vai ser top, que a série vai ser top. Assim como tenho certeza que você deve estar muito louco esperando Deadpool 3. Fala a verdade, né? Muito louco, pessoal. É isso aí, era isso que eu queria falar com vocês. Um episódio conciso, muito bom, com uma história fechadinha, maravilhosa, tudo nos conformes, tudo muito bem feito, bem dirigido, bem escrito, e espero que assim a série se mantenha até o último episódio. Mas não se esquece, jovem mancebo, de meter o dedo no like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos, assinar o sininho e fica ligado aqui que sexta-feira que vem, ou no sábado, né, que vem, trarei para vocês uma resenha do terceiro episódio. Então fica ligado, não vai perder, beleza? É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, fiquem ligados aqui no canal. Meu nome é Cadu Oliveira, esse é o Careca Verso e fui!